Existe um documento que o exército dos Estados Unidos manteve trancado por décadas. Não é sobre uma arma. Não é sobre um satélite espião. É sobre você. Sobre uma capacidade que, segundo o próprio relatório, dorme dentro de qualquer mente humana. Em 1983, um tenente-coronel da inteligência americana chamado Wayne McDonnell entregou aos seus superiores um relatório de 30 páginas com um título burocrático e inofensivo: Análise e avaliação do processo Gateway. Mas o que estava escrito ali dentro não tinha nada de inofensivo. O documento descrevia, passo a passo, um método para descolar a consciência do corpo físico. Não como metáfora, como técnica, um procedimento treinável, repetível, que qualquer pessoa poderia aprender. E o objetivo militar era óbvio. Se um agente pudesse projetar a consciência para fora do corpo, ele poderia atravessar qualquer muro, visitar qualquer sala fechada, observar qualquer inimigo, sem deixar rastro. Espionagem perfida. Mas o relatório ia muito além disso. McDonnell afirmava que um praticante avançado não apenas se deslocava para outro lugar. Ele podia sair completamente desta realidade, viajar para qualquer ponto do universo e, mais perturbador ainda, para qualquer ponto do tempo. O documento sugeria algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem considerar: que o universo que você vê, toca e habita não é a realidade final. É uma construção, uma projeção montada pela sua própria mente, e que existe um jeito de sair dela. O relatório foi imediatamente classificado. E talvez o motivo não seja o que você imagina. Não era porque o método falhava. Era porque, segundo o próprio texto, qualquer um pode aprender, inclusive você. Agora, antes que você arquive isso como delírio místico, preste atenção em quem escreveu o documento. McDonnell não era um guru. Era um oficial de inteligência treinado, escrevendo para generais céticos, homens que decidiam orçamento e não tinham paciência para fantasia. Ele sabia exatamente a impressão que aquilo causaria. Por isso, a primeira coisa que fez foi ancorar tudo em ciência. Consultou Itzhak Bentov, um engenheiro biomédico respeitado, para explicar a mecânica física do processo. Usou mecânica quântica para descrever a natureza da consciência humana. Recorreu à física clássica e à física teórica para dar conta do fenômeno da experiência fora do corpo. E concluiu, com a frieza de um parecer técnico, que havia uma base racional sólida, em termos de parâmetros da ciência física, para considerar o Gateway plausível nos seus objetivos essenciais. Um militar de carreira, colocando a própria reputação em jogo, para dizer ao exército americano que sair do corpo era tecnicamente viável. O método em si não nasceu num laboratório militar. Nasceu num lugar chamado Instituto Monroe, na Virgínia, que desde os anos 70 desenvolvia um sistema de treinamento baseado em som. Uma semana de treinamento, aberto ao público. McDonnell passou pelo processo junto com outros militares, sentiu na própria mente o que o método fazia e voltou convencido de que aquilo merecia um relatório formal. O exército estudou o assunto por anos. E não estudou por acaso. Estudou porque uma unidade de espiões psíquicos, capazes de projetar a consciência para qualquer lugar sem serem notados, seria a ferramenta de inteligência mais poderosa já criada. Mas é aqui que a história ganha um contorno estranho. O relatório termina com um aviso. Um aviso que ninguém esperava encontrar num documento militar. McDonnell escreveu que, como o método é acessível a qualquer pessoa, as Forças Armadas deveriam se preparar para encontros com entidades inteligentes e não amigáveis, existindo fora dos limites do tempo e do espaço. Pense no peso disso. Um oficial da inteligência americana, num documento oficial, alertando sobre uma possível guerra psíquica. Não é roteiro de filme. É um texto real, desclassificado, disponível hoje nos arquivos da CIA, que qualquer pessoa pode baixar e ler. E quando você lê, uma pergunta se instala e não sai mais. O que exatamente eles viram para escrever um aviso desses? Neste vídeo, você vai entender o que o relatório Gateway realmente diz. Vai conhecer a física que ele usa para explicar por que a matéria sólida não existe.
Vai descobrir como um executivo de rádio de Nova York tropeçou, sem querer, na experiência que deu origem a tudo. Vai ver como o som pode sincronizar os dois hemisférios do seu cérebro e levá-lo a estado de consciência que a ciência ainda luta para nomear. E vai chegar até a fronteira mais estranha do documento, o ponto em que a consciência, segundo McDonald, clica para fora do tempo e toca o infinito. Talvez você termine este vídeo cético. Talvez termine fascinado. Mas dificilmente vai terminar indiferente. Porque a questão que o Gateway levanta não é apenas se é possível sair do corpo. A questão é mais profunda e mais incômoda. Se a realidade que você chama de vida é só uma estação sintonizada, o que mais existe nas outras frequências? Fique até o final, porque a última parte do relatório, a parte que fala sobre o absoluto e sobre quem criou tudo isso, é a mais perturbadora de todas. E ela termina com uma resposta que aponta diretamente para você. Antes de continuar, se esse tipo de conteúdo te interessa, considere se inscrever no canal. Aqui a gente mergulha nas ideias que ficam na fronteira entre a ciência, a filosofia e o mistério, sempre com calma e sem sensacionalismo barato. Agora, vamos abrir o relatório. Página 1. A primeira afirmação já derruba o chão. Existem estados alternativos de realidade e outras dimensões, fora do nosso mundo físico e fora do próprio tempo. É com essa frase que um documento militar americano começa. E o que vem depois é ainda mais estranho. Para entender o que o relatório Gateway propõe, você precisa primeiro aceitar uma ideia que a física moderna repete há um século, mas que quase ninguém realmente absorve. A matéria sólida não existe. A mesa onde você apoia a mão, a parede do seu quarto, o seu próprio corpo. Nada disso é sólido no sentido que os seus sentidos sugerem. O relatório coloca isso em termos diretos. A estrutura atômica é composta de grades de energia oscilante, cercadas por outras grades de energia oscilante, orbitando em velocidades extraordinárias. Não existe substância parada, compacta, definitiva. Existe vibracal. Do maior objeto do universo até a menor partícula subatômica. Tudo o que existe é energia vibrando em frequências extremamente altas. E se tudo é energia, o que é você? O relatório responde sem rodeios. O ser humano inteiro, cérebro, consciência e tudo mais, é, como o universo ao seu redor, nada mais e nada menos que um sistema extraordinariamente complexo de campos de energia. Você não é uma coisa dentro do universo. Você é um padrão de vibração dentro de um oceano de vibrações. Agora vem a parte que muda o jogo. Se tudo é energia, por que você vê objetos, cores, pessoas, e não um mar de frequências? Porque o seu cérebro funciona como um rádio. Pense nisso com calma, porque essa imagem vale o vídeo inteiro. Quando você sintoniza uma estação, o rádio não toca todas as músicas do mundo ao mesmo tempo. Ele filtra. De todo o espectro de ondas atravessando o ar neste exato momento, ele converte em som apenas uma faixa estreita. Todas as outras estações continuam ali, reais, presentes, atravessando a sua sala agora mesmo. Você só não as ouve. O seu cérebro faz exatamente isso com a realidade. Ele está sintonizado numa faixa específica de energia e converte essa faixa em tudo o que você chama de mundo: imagem, som, sabor, textura. O que está fora da faixa não deixa de existir. Apenas não aparece para você. Os seus sentidos não mostram a realidade. Eles fabricam uma interface, uma tradução limitada, para que a sua mente consiga operar aqui. A pergunta inevitável é: o que existe nas frequências que o seu cérebro filtra? É exatamente essa pergunta que o Gateway tenta responder. E para isso, o relatório recorre a uma das ideias mais ousadas da ciência do século XX: o universo como holograma. Segundo o documento, a energia cria, armazena e recupera significado projetando-se em certas frequências, formando um padrão vivo chamado holograma. O universo inteiro, com toda a sua complexidade inimaginável, seria um único holograma gigantesco de campos de energia interagindo. E aqui o relatório não está citando místicos. Está citando Karl Pribram, neurocientista de Stanford, e David Bohm, físico da Universidade de Londres.
Os dois chegaram, por caminhos diferentes, a uma conclusão parecida. A mente humana também funciona como um holograma. E a consciência seria justamente isso. O momento em que o holograma da sua mente se sintoniza com o holograma do universo. Duas projeções de energia entrando em ressonância. Quando essa sintonia acontece, você experimenta o que chama de estar consciente, estar vivo, estar aqui. Pare um segundo e observe o tamanho dessa afirmação. Ela sugere que a sua experiência de realidade é um encontro entre dois padrões vibratórios. E que, portanto, mudar a vibração de um dos lados muda o encontro. Muda a realidade percebida. Há mais um detalhe que dá sustentação a essa visão. Um holograma tem uma propriedade quase absurda. Cada fragmento contém a informação do todo. O relatório usa um exemplo curioso. Se você fizesse a projeção holográfica de um copo de água de pântano, poderia colocar o holograma, não a água, o holograma, debaixo de um microscópio e veria os micro-organismos. Informação completa, distribuída em cada parte. Físicos sérios trabalham há décadas com o princípio holográfico como hipótese legítima sobre a estrutura do universo. O físico John Wheeler, um dos maiores nomes da física americana, chegou a defender que o universo, no fundo, não é feito de matéria nem de energia, mas de informação. Partículas trocam informação o tempo todo, colidem, alteram velocidades, transferem energia. Dessa troca incessante de informação, o nosso mundo tridimensional é montado, quadro a quadro, como uma projeção contínua. Até aqui, tudo isso é ciência de fronteira, mas ciência. O passo além, o passo que só o Gateway dá, é este. Se a realidade é feita de informação trocada entre campos de energia, essa troca não precisaria ficar confinada ao nosso universo. Poderia acontecer entre dimensões. E a sua consciência, que é energia, poderia aprender a participar dessa troca. Não como espectadora, como agente. O relatório vai ao ponto de descrever uma técnica chamada modelagem, patterning no original, baseada numa premissa vertiginosa. Já que a consciência é a fonte de toda a realidade, os pensamentos têm o poder de influenciar o real, desde que projetados com intensidade adequada. Você provavelmente já ouviu versões diluídas dessa ideia em discursos de autoajuda. A diferença é o contexto. Aqui, ela aparece num parecer técnico da inteligência militar americana, cercada de física quântica e teoria holográfica, tratada não como pensamento positivo, mas como mecânica da realidade. O documento descreve um universo em que observar, focar e vibrar não são atos passivos. São operações que escrevem no tecido do mundo. Se isso for verdade, mesmo que em parte, então a pergunta deixa de ser filosófica e vira prática. Como se faz? Como se destrava o filtro? Como se muda a própria sintonia? A resposta do Gateway começa com um homem comum, numa noite comum, tentando aprender enquanto dormia. E o que aconteceu com ele naquela noite deu origem a tudo o que você viu até aqui. Nos anos 50, Robert Monroe era um executivo bem-sucedido do rádio em Nova York. Um homem prático, de agenda cheia, sem nenhum interesse declarado por misticismo. O interesse dele era outro: som. Monroe havia percebido que certos padrões sonoros afetavam a mente humana de maneiras diferentes. Alguns davam sono, outros deixavam a pessoa alerta. Alguns geravam ansiedade, outros, um relaxamento profundo. Intrigado, ele começou a experimentar uma técnica chamada hipnopedia, a ideia de aprender dormindo, expondo o cérebro a sons específicos durante o sono. Monroe estava convencido de que existia uma ligação entre onda sonora e a capacidade de aprender e reter informação. Era uma pesquisa quase comercial, até a noite em que tudo saiu do script. Enquanto ouvia uma frequência específica, o corpo de Monroe começou a paralisar lentamente. Ele sentiu uma vibração que crescia, até tomar tudo. De repente, uma luz branca intensa o envolveu. Depois um som, ou talvez uma sensação, como um jato de ar virando um rugido insuportável. E então, num instante, silêncio absoluto. A vibra Peru. A luz se dissolveu, e Robert Monroe se descobriu flutuando no próprio quarto,
olhando para baixo, para o próprio corpo adormecido na cama. Na época, aquilo nem tinha nome. O termo que usamos hoje, experiência fora do corpo, foi popularizado justamente por ele. E aqui está o detalhe que separa Monroe de um simples relato isolado. Aquilo aconteceu por acidente, mas ele conseguiu repetir. Usando som, reproduziu a experiência 9 vezes nas 6 semanas seguintes. Não era um delírio único. Era um fenômeno com gatilho identificável. Monroe documentou tudo no livro Viagens Fora do Corpo, publicado em 1971, e fundou o Instituto Monroe, que se tornaria referência mundial em pesquisa da consciência. E foi lá que ele fez a descoberta que o exército americano estudaria anos depois. Fora do corpo, ele conseguia identificar, acessar e sustentar diferentes estados de consciência. E o mecanismo por trás disso tinha nome: sincronização dos hemisférios cerebrais. Funciona assim. O seu cérebro opera como um todo, mas os 2 hemisférios têm vocações diferentes. O esquerdo é associado à lógica, à razão, ao foco, à análise. O direito, à emoção, à criatividade, à intuição. E eles trabalham em ritmos diferentes. O hemisfério esquerdo tende a ser mais ativo na faixa beta, de 13 a 30 Hz, o ritmo da atenção, do controle, da vigilância. O direito é mais ativo na faixa alfa, de 8 a 13 Hz, o ritmo do relaxamento e do processamento espacial. Na vida cotidiana, esses 2 ritmos raramente se alinham. A sua mente é um coral desafinado, cada sessão cantando no próprio tempo. O método desenvolvido no Instituto Monroe, chamado MSync, usa som para colocar os 2 hemisférios na mesma frequência e na mesma amplitude. O relatório Gateway descreve o efeito com uma imagem precisa, a diferença entre uma lâmpada e um laser. A mente comum é uma lâmpada, emite luz, mas de forma caótica, espalhada, desperdiçada em todas as direções. A mente sincronizada é um laser, um feixe coerente, concentrado, capaz de atravessar o que a luz difusa jamais atravessaria. Fundamentalmente, diz o documento, o Gateway é um sistema de treinamento para dar força, foco e coesão às ondas cerebrais, até alterar a consciência, movê-la para fora da esfera física e por fim escapar das restrições do tempo e do espaço. E como o som faz isso na prática? 2 técnicas trabalham juntas. A primeira é a resposta de acompanhamento de frequência. O cérebro, exposto a uma frequência constante, tende a imitá-la, ajustando as próprias ondas ao ritmo do que ouve. A segunda são os batimentos binaurais. O princípio é elegante. Existem frequências baixas demais para o ouvido humano captar. 4 Hz, por exemplo, é inaudível. Mas se você tocar 100 Hz no ouvido direito e 104 Hz no esquerdo, o cérebro percebe a diferença entre os 2 tons. E existe um número que marca a fronteira do que a ciência consegue dizer sobre o mundo. Ele se chama distância de Planck. É um comprimento tão pequeno que nenhuma comparação faz justiça. 1 decimal com 34 zeros antes do primeiro algarismo. É a menor unidade de distância que ainda carrega algum significado físico. Abaixo dela, as leis da física simplesmente deixam de funcionar. Espaço, tempo, causa e efeito. Nada disso se comporta mais. Os físicos costumam parar exatamente aí. O relatório Gateway não para. McDonnell especula que, ao acelerar as frequências das ondas cerebrais através do treinamento, a consciência humana poderia, por um instante, cruzar essa fronteira, atravessar o ponto onde a realidade termina. Ele dá um nome a esse momento: clicar para fora. Clicar para fora da realidade. A imagem que o relatório usa é a de uma onda. Pense nas suas ondas cerebrais como uma linha subindo e descendo, subindo e descendo. O meio da onda, onde ela passa a maior parte do tempo, é a sua realidade de todo dia. Mas repare no topo e no fundo da onda. Ali existe um instante peculiar. O momento exato em que a onda termina de subir e ainda não começou a descer. Por uma fração infinitesimal de tempo, ela não está se movendo. Está em repouso absoluto. E é nesse ponto de virada, diz o relatório, que a energia clica para fora do tempo e toca o infinito. Citando o engenheiro Itzhak Ben-Tov,
O documento afirma: quando as distâncias caem abaixo da distância de Planck, entramos, na prática, num mundo novo. O treinamento Gateway seria, no fundo, isso: ensinar a mente a alongar esse instante de repouso, a transformar um pestanejo da onda num estado contínuo. O relatório descreve o praticante avançado atravessando o espelho do espaço-tempo como Alice entrando no País das Maravilhas. E do outro lado do espelho, segundo o documento, está aquilo que os físicos chamam de energia em estado absoluto, ou simplesmente o absoluto. O absoluto é energia consciente em infinito, sem fronteiras, sem começo, sem fim. Por não ter limites, ele ocupa todas as dimensões ao mesmo tempo, incluindo esta em que você existe agora. Ele está na sala onde você está. Está no espaço entre os seus pensamentos. Você não o percebe pelo mesmo motivo que não ouve as outras estações do rádio. O seu cérebro não está sintonizado nele. Entre o absoluto e o mundo material, diz o relatório, existem várias dimensões intermediárias, às quais a consciência humana, em estados alterados, pode ter acesso. É nesse ponto que o aviso do início do vídeo ganha sentido. Se existem camadas intermediárias de realidade, e se a consciência humana pode visitá-las, McDonald entendeu que talvez não estivéssemos sozinhos nelas. Por isso escreveu, num documento militar oficial, que era preciso se preparar para encontros com inteligências não amigáveis, vivendo fora do tempo e do espaço. Ele não descreveu essas inteligências. Não disse o que eram, nem o que queriam. Apenas deixou o aviso, como quem tranca uma porta e não explica o porquê. Talvez fosse só precaução teórica. Ou talvez alguém, em alguma sessão de treinamento, tenha encontrado algo que não estava nos manuais. O relatório termina com uma cadeia de raciocínio que parece um abismo. Tudo o que existe é energia. A camada mais funda dessa energia, o absoluto, é consciente. Todas as dimensões, incluindo a nossa, acontecem dentro dele. Logo, foi o absoluto que projetou este mundo. O holograma que você chama de vida foi gerado por essa consciência infinita. Mas aí vem a última pergunta, a que o documento deixa armada como uma ratoeira. Se o absoluto criou o nosso mundo, quem criou o absoluto? E a resposta, dentro da lógica do próprio relatório, é vertiginosa. Se a sua consciência é energia, e toda energia é parte do absoluto, então não existe separação real entre você e ele. A gota não está separada do oceano. O que olha através dos seus olhos agora é o mesmo que sustenta todas as dimensões. Em outras palavras, quem criou o absoluto foi você. Não o seu nome, não a sua biografia, não o personagem que você interpreta todos os dias, mas aquilo que você é por baixo de tudo isso. Você pode fechar este vídeo e decidir que era tudo especulação de um coronel excêntrico. É uma saída legítima. Mas fica um fato incômodo na mesa. A inteligência americana considerou essas ideias plausíveis o suficiente para estudá-las por anos, escrever um parecer técnico e trancá-los sob sigilo. Homens treinados para ceticismo profissional leram esse documento e não riram. E fica também uma pergunta mais pessoal. Se a realidade é uma estação sintonizada, e se a sua mente é o rádio, quanta coisa você deixou de perceber por nunca ter girado o dial? Talvez a fronteira final não esteja no espaço, nem no fundo do oceano, nem em outro planeta. Talvez ela esteja do lado de dentro, a alguns hertz de distância, esperando alguém com coragem de escutar. O documento existe. Está desclassificado. Qualquer pessoa pode ler. A única questão é o que você vai fazer com o que ele diz. Se este vídeo mexeu com alguma coisa aí dentro, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui a gente continua puxando esses fios, um mistério de cada vez, sempre com profundidade e sem histeria. Deixa nos comentários a palavra Gateway, só ela, para eu saber quantos de vocês chegaram até o fim e estão prontos para o próximo nível dessa conversa. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha, porque algumas portas só se abrem quando alguém nos mostra onde está a fechadura. Até o próximo vídeo.